Olá, estudantes, estamos de volta aqui a mais uma competência de nossa disciplina. Dessa vez vamos ver o que é sustentabilidade empresarial. Não só a sustentabilidade, como responsabilidade empresarial também. Você já deve ter se perguntado qual a função social das empresas, correto? Pois bem, por convenção afirma-se que é contribuir para o bem-estar coletivo. Mas de que forma ela pode fazer isso, realmente? Bem, comprometendo-se com políticas de responsabilidade social corporativa, claramente não cabe às empresas substituir o Estado em suas incumbências típicas, mas sim otimizar a qualidade de vida daqueles que são os seus públicos de interesse. Mas a empresa deve ser responsável para quem, por qual motivo ela deve e será que ela realmente deve ser responsável? É o que veremos a seguir nos próximos tópicos. Definição de responsabilidade e sustentabilidade social e a norma ABNT 16001. Podemos encontrar a definição e atribuições da responsabilidade social no site do Inmetro, quando este fala da norma técnica específica para tal. No caso, é a NBR 16001. O Inmetro diz que responsabilidade social é a responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um comportamento ético e transparente que contribua para o desenvolvimento sustentável, inclusive a saúde e o bem-estar da sociedade em que ela está inserida, leve em consideração as expectativas das partes interessadas, ou seja, os seus stakeholders, que vimos lá atrás na primeira competência, bem como ela esteja em conformidade com a legislação aplicável e seja consistente com as normas internacionais de comportamento. No caso, essas normas de comportamento são normas técnicas e normas éticas. E também que ela esteja integrada em toda a organização e seja praticada em suas relações. Ou seja, a norma 16001 ela é uma norma que conceitua como aplicar a ética e a responsabilidade social e a sustentabilidade também nas organizações. Ainda no site da ABNT, que é a sigla para Associação Brasileira de Normas Técnicas, temos como definição da NBR 16001 o seguinte, que essa norma estabelece os requisitos mínimos relativos a um sistema de gestão de responsabilidade social, permitindo que a organização formule e implemente uma política e objetivos que levem em conta os seus compromissos com responsabilização, transparência, comportamento ético, o respeito pelos interesses das partes interessadas, o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos subscritos pela organização, como também o respeito às normas internacionais de comportamento, o respeito aos direitos humanos e a promoção do desenvolvimento sustentável. Ou seja, podemos aqui comparar o que diz o site do Inmetro com o próprio site da ABNT e eles entram em uma conformidade com relação à norma 16001 e qual a sua função e aplicabilidade nas organizações. E ainda, segundo o site do Inmetro e da ABNT, podemos também dizer que a 16001 ela possui as seguintes características. Ela é aplicável em todos os tipos e portes de organizações, ou seja, é independente da empresa ser uma grande empresa, média ou pequena. Então ela pode ser aplicada tanto nas grandes corporações internacionais, como também nos pequenos empreendimentos, em todos os setores, ou seja, podem ser ONGs, organizações não governamentais, podem ser empresas privadas ou podem ser empresas estatais. Ela é uma norma de sistema de gestão com um conjunto de elementos interrelacionados ou interativos, voltados para estabelecer políticas e objetivos, bem como para atingi-los, que deve estar integrada em toda a organização, porque ela adota a estrutura do PDCA, o Plan, Do, Check e Act, ou planejar, fazer, verificar e agir. Também tem como necessidade o comprometimento em todos os níveis e funções, especialmente vindo da alta direção da organização. E por último, o atendimento aos requisitos da norma. Não quer dizer necessariamente que uma organização seja socialmente responsável, apenas que ela possui um sistema de gestão de responsabilidade social. As comunicações da organização, tanto internas quanto externas, elas devem respeitar este preceito. Tendências históricas da responsabilidade e sustentabilidade social. Existem duas visões mais famosas a respeito da responsabilidade e sustentabilidade social corporativa. Porque nas últimas décadas esse tema tem sido tratado de forma crescente, porque a responsabilidade social corporativa
vem sendo tanto atacada como apoiada por vários autores. Quem é contrário a ela geralmente se baseia nos conceitos de direitos de propriedade de Milton Friedman e quem é a favor dela na função institucional de Levitt. Milton Friedman foi um importante economista liberal americano. Lecionou na Universidade de Chicago e recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 1976. E partindo de uma visão econômica clássica, o que o economista dizia e argumentava era que a direção corporativa, como um agente dos acionistas, não tem o direito de fazer nada que não atenda ao objetivo na maximização de lucros. Mantidos, é óbvio, os limites da ética e da lei supracitados em nossa competência anterior. Dizia ainda que agir de forma diferente é uma violação das obrigações morais, legais e institucionais da direção da corporação. O ponto central da argumentação consiste que já existem instituições com esta finalidade social, como igrejas, governos, sindicatos e organizações sem fins lucrativos. Além de que os gestores de grandes corporações não têm competência técnica, tempo ou mandato para tais atividades, que ainda constituem uma tarefa sobre o lucro dos acionistas, ou seja, o principal grupo de stakeholders das empresas. Você também pode ver em nosso e-book um hiperlink para uma entrevista com Milton Friedman, onde ele defende essas ideias, as quais foram relatadas aqui em nossa disciplina. Agora, partindo para os argumentos de quem é a favor da responsabilidade social por parte das empresas, essa área de atuação teórica, ela vem mais da academia, conhecida como negócios e sociedade, e pode ser dividida de duas formas: a linha ética e a linha instrumental. A linha ética é uma linha que argumenta os princípios religiosos das normas sociais prevalecentes, considerando que as empresas e seus funcionários devem se comportar de maneira socialmente responsável por esta ser uma ação moralmente correta, mesmo que isso envolva despesas improdutivas para a companhia, ou seja, que não gere lucro, que é a principal finalidade das empresas. Já a linha instrumental, ela argumenta e considera que há uma relação positiva entre o comportamento socialmente responsável e o desempenho econômico da empresa. Esta relação é justificada por uma ação proativa da organização que busca oportunidades geradas através de consciência maior sobre as questões culturais, ambientais e de gênero, antecipação, evitando regulações restritivas à ação empresarial por parte do governo, diferenciação de seus produtos diante de seus competidores menos responsáveis socialmente, evolução do conceito de ética e responsabilidade social. O conceito de ética e responsabilidade social corporativa vem amadurecendo quanto à sua capacidade de operacionalização, ou seja, quanto à sua capacidade de ser efetivamente aplicado nas organizações. Desta forma, ele divide-se em vertentes. Essas vertentes de conhecimento são responsabilidade, responsividade, retitude e desempenho social corporativo, desempenho social dos stakeholders, auditoria e inovação social. Agora vamos para a responsabilidade social corporativa em si. O conceito de responsabilidade social corporativa, ele tem uma forte conotação normativa, porque ele também é cercado de debates filosóficos sobre o dever das corporações de promover o desenvolvimento social, e passou a ser acompanhado desde a década de 1970. Diante do novo conceito, houve necessidade de construir e desenvolver ferramentas teóricas que pudessem ser testadas e aplicadas no meio empresarial. E então as questões foram como e em que medida a corporação pode responder suas obrigações sociais, já considerada seu dever. Caro estudante, é muito importante que você vá até o e-book e possa ler mais amplamente o que nós discutimos sobre responsabilidade social corporativa. Há 3 tipos diferentes de responsabilidade social corporativa. São elas a ética, a altruísta e a estratégica. No caso da responsabilidade social corporativa ética, ela é o tipo mais puro e legítimo de responsabilidade social, porque ela busca, de fato, ter uma conscientização social ao gerenciar suas responsabilidades financeiras junto aos acionistas e demais stakeholders. Já a ética altruísta, a empresa adota uma abordagem filantrópica ao apoiar iniciativas específicas ligadas à comunidade local no entorno da organização, ou outros programas nacionais e internacionais.
Uma crítica a esta categoria é de que os acionistas não decidindo pelas filantropias da empresa, eles podem estar indiretamente contra a sua autonomia, apoiando ao financiar projetos que naturalmente eles não apoiariam. Por fim, temos a estratégica. É muito provavelmente e mais obviamente a mais utilitarista destas três, pois ela visa apoiar ações que gerem publicidade para a marca. Ela tem o maior risco, inclusive, de suas ações serem percebidas. No nosso e-book, nós citamos um exemplo da marca Gillette, onde com uma propaganda de cunho estratégico voltada para a responsabilidade social, ela, de certa forma, agrediu seus principais consumidores e estes, percebendo o que houve ali, a estratégia dela de marketing, acabaram por boicotar a marca, fazendo com que ela perdesse bilhões de dólares. Gestão antropocêntrica e ecocêntrica. Ainda no campo dos estudos a respeito da sustentabilidade social empresarial, há uma vertente que afirma a possibilidade das corporações serem capazes de mudar a sua abordagem, desde uma abordagem tradicional de gestão, que busca a maximização dos lucros, até uma abordagem de gestão onde ela vise a sustentabilidade social, protegendo e defendendo a natureza. Essa visão é a ecocêntrica e a anterior é a antropocêntrica. No caso da visão antropocêntrica, ela tem esse nome por causa do antropocentrismo, ou seja, o homem como centro de tudo. Ela dizia basicamente que tudo seria voltado para os lucros, para a comercialização, competição no mercado, e que o homem ele teria direito, enquanto organização, a utilizar do meio ambiente para seus produtos. Já a visão ecocêntrica, ela foca no meio ambiente acima do homem, acima das organizações, ou seja, a empresa ela não pode tirar nada do meio ambiente que ela não possa devolver de igual forma, e ela tem que defendê-lo e protegê-lo. Também é importante que você vá ao e-book, porque lá nós destrinchamos as principais características da visão antropocêntrica e ecocêntrica. O último tópico dessa nossa competência, ele fala sobre a responsabilidade que nós temos enquanto clientes nesse mercado de consumo. Então, podemos dividir em consumo, consumismo e consumerismo. Qual o lugar do consumidor em tudo isto que estudamos até aqui, no que diz respeito a um stakeholder, já que todos nós somos stakeholders das empresas que consumimos seus produtos e serviços? E quais relações de interesses de consumo que nós temos? Referente a tal questionamento, existem 4 conceitos fundamentais relacionados entre si: consumismo, consumerismo verde, consumerismo ético e anticonsumerismo. No caso do consumismo, ele enaltece o fato de nós, enquanto sociedade contemporânea, temos uma origem no crescimento das indústrias que foram desenvolvendo um crescente aumento em sua produtividade e dessa forma, mais produtividade, mais pessoas consumindo, isso gera um ciclo vicioso onde acaba no consumismo, que é o consumo, de certa forma, desenfreado. O consumerismo verde, por sua vez, ele é uma tentativa de fazer os consumidores comprar bens ou serviços que não agridam o meio ambiente. Uma pergunta que fica é de quem será que partiu este consumerismo? Se foi das empresas que investem pesado em marketing e produtos diferenciados ou de grupos ativistas pró-natureza. Não é possível ter certeza, mas ambos estão intimamente relacionados neste tipo de consumo. Consumerismo ético é um desenvolvimento do consumerismo verde, só que ele escala ainda mais, pois, em vez de apenas consumir produtos que não agridam o meio ambiente, no consumerismo ético, o cliente tende a não consumir, inclusive, produtos de empresas que tenham ações antiéticas ou ações questionáveis em suas transações comerciais. Por último, temos o anticonsumerismo. É um conceito desafiador, porque ele basicamente é o oposto do consumismo e de todos os outros no que diz respeito a consumimos o mínimo possível para a nossa subsistência. O problema desse tipo de consumo, o anticonsumerismo, é que ele acaba por trazer declínio na sociedade de mercado, pois haveriam menos produções, porque a demanda diminuiria, e desta vez haveria desemprego em larga escala. Chegamos ao fim de nossa segunda competência, caro estudante, e aqui quero lhes dar os parabéns por ter nos acompanhado.
E gostaria mais uma vez de ressaltar a importância de ir até o e-book. Lá há hiperlinks com entrevistas, com mini documentários a respeito de alguns dos filósofos que foram tratados e em outras informações extras que são importantes para o conhecimento. Obrigado.